3 oportunidades de negócio para lucrar 18 mil por mês com construções financiadas. Mesmo que você vá começar esse negócio do zero. Antes de começar, quero me apresentar. Me chamo Jones Pastore. Algumas pessoas já me conhecem aqui do YouTube, já me conhecem aqui do Instagram. Sou engenheiro civil, sou corretor de imóveis, sou advogado também e sou empreendedor em construções financiadas. E em 2020 eu resolvi pegar toda a minha experiência que eu adquiri fazendo centenas de financiamentos de aquisição de terreno e construção na cidade de Tumbiara, Goiás, e resolvi transformar em um curso, em transformar numa metodologia replicável, para que outros empreendedores, que são engenheiros ou que não são engenheiros, pudessem replicar na cidade deles também. E isso nós montamos o método Pastore de construções financiadas, lá no começo de 2020. Já vai terminar o terceiro ano, né? 20, 21, 22, já vamos terminar o quarto ano, né? E nós temos mais de 2.770 alunos nas 15 turmas do método Pastore de construções financiadas que nós já abrimos. No final dessa live aqui, eu vou convidar vocês para participar de uma imersão, que eu vou fazer uma imersão gratuita. Ela é ao vivo, é online e é gratuita. E eu quero convidar vocês para poder participar. Quem ficar até o final, vou passar o link. É um evento que, se eu fosse vocês, se eu quiser se aprofundar e conhecer, dominar sobre o assunto de construções financiadas, eu participaria. Tá? Então, esse é o Jones Pastore, que vos fala hoje e que entra explicando um pouco o que são as construções financiadas. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que já sabe, já está careca de saber, né, o que são construções financiadas, mas outras pessoas estão chegando agora. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, o que são as construções financiadas? Gente, são construções de casas que nós fazemos financiando pela Caixa Econômica Federal. É só pela Caixa Econômica Federal? Sim, é o único banco que tem o financiamento de aquisição de terreno e construção, e de construção em terreno próprio. Então, a Caixa Econômica é o único banco que faz esse tipo de financiamento. Faz financiamento de imóveis prontos também. Mas é nessa modalidade que nós, como empreendedores, podemos usufruir de trabalhar com o dinheiro do banco e com o dinheiro da entrada do nosso cliente. O nosso cliente, ele toma o financiamento direto no nome dele, através da nossa consultoria, e o financiamento é liberado para ele desde que ele tenha nome limpo, tenha renda comprovada e tenha no mínimo 20% de entrada. Haja vista que a Caixa Econômica financia até 80% do valor do imóvel. Se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que está muito atraente nesse segundo semestre, porque o teto do programa subiu para cidades que tinha cidade que era 140 e poucos mil reais, agora o mínimo é 190 mil, e tem municípios que chegam até 264 mil reais o teto do programa Minha Casa Minha Vida. Para quem ganha um pouquinho mais, ganha entre R$ 4.400,01 até 8 mil, o programa Minha Casa Minha Vida financia imóveis até 350 mil reais em qualquer município do Brasil. Município grande, pequeno, com muito habitante, sem muito habitante, com terreno caro, com terreno barato, financia em qualquer lugar no Brasil pelo programa Minha Casa Minha Vida. Financiamento de aquisição de terreno e construção não é Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é uma fonte de recursos que vem do Fundo de Garantia. Nós temos o financiamento também do SBPE. O SBPE vem dos recursos da poupança, e aí a gente não tem teto. A gente tem uma taxa de juros um pouco maior, mas os valores de imóveis são ilimitados. Posso ter imóveis aí de 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. O tanto que a renda do meu cliente comportar. Porque o valor do imóvel, o valor financiado, é proporcional ao valor da parcela que ele consegue pagar. E ele só consegue pagar uma parcela, o banco aceita, comprometendo até 30% da sua renda. Então, esse aqui é um overview das construções financiadas, que a gente toma o financiamento no nome do nosso cliente, pessoa física, e a gente viabiliza para ele, porque muitos não conhecem, muitos gerentes do banco não conhecem, muitos correspondentes de banco não conhecem, por isso precisa de um profissional que saiba para poder conduzir o processo e o nosso cliente conseguir chegar no resultado final, que é a casa dele construída com sucesso. Então, eu vou falar sobre as oportunidades. Mas antes, vocês têm que entender que esse negócio, esse produto, se vende sozinho. E por que isso é uma premissa? Por que isso é uma verdade do nosso negócio? Por que construção financiada se vende sozinho? A partir do momento que você consegue explicar para a pessoa.
Por quê? Primeira coisa, eu não concordo muito com esse ser o principal benefício, mas a maioria de vocês acredita que esse é de longe o principal benefício e vende ele muito, que é mais barato do que comprar uma casa pronta. Sempre vai ser. Mesmo que o nosso cliente ele decida contratar alguém para construir para ele, ainda assim é mais barato, desde que eu compare iguais com iguais. Uma casa pronta com tamanho do mesmo tamanho, com o mesmo padrão de qualidade de construção, com os mesmos materiais que foram colocados, se eu comparar iguais com iguais, mesmo que o meu cliente pague um construtor, pague a gente para fazer para ele, a gente sendo remunerado para isso, ainda assim sai no mínimo 20% mais barato ele construir pelo financiamento do que ele comprar uma casa pronta. Então esse é o maior benefício. Mas esse produto se vende sozinho não só porque é mais barato, mas porque também é terreno inteiro. E principalmente quando a gente fala de casas menores, casas do programa Minha Casa Minha Vida, em muitos municípios, os construtores, para eles poderem ter um lucro que seja atrativo, eles acabam reduzindo o terreno. Um terreno vira 2, um terreno vira 3. E no nosso caso de aquisição de terreno e construção, nosso cliente constrói um terreno inteiro, desde que esse terreno tenha a sua matrícula individualizada. Então, para o nosso cliente é muito vantajoso, ainda mais depois dessa época de pandemia, que as pessoas voltaram a pensar, né, em morar em casas térreas, não morar em apartamentos, não ter que ficar pegando escada ou pegar elevador, ter lugar para poder confraternizar com os familiares. E a casa térrea permite isso. E uma casa com terreno inteiro permite ampliações. A pessoa vai prosperando, vai ganhando mais, vai recebendo alguns valores e vai destinando para aumentar mais um quarto, para fazer uma garagem, para fazer uma varanda gourmet. Então, o terreno inteiro permite isso, enquanto um terreno pequenininho de uma casa pronta não permite que isso seja feito. Falei de 2, ainda tem mais. Se o meu cliente ele está pagando um terreno para loteador, aí que fica mamão com açúcar. Aí que fica mais atraente ainda. Aí que esse produto se vende sozinho. Porque esse cliente meu que está pagando o terreno para a loteadora, desde que o terreno não esteja alienado, que seja só um contrato de compra e venda, e cada 10 loteadoras, só uma que alienia, as outras 9 faz contrato de gaveta, e aí a Caixa Econômica aceita financiar. E olha o tanto que é legal, o cliente ele está pagando um terreno para a loteadora, todo ano está subindo, ele está pagando o aluguel, todo ano está subindo, e aí vem a gente e oferece para ele a oportunidade dele quitar o lote dele e financiar a construção. E muitas vezes o valor do financiamento vai ficar menor do que as 2 parcelas. Esse produto se vende sozinho. E olha, se o terreno valorizou depois que ele comprou, que o terreno valoriza, né? Imagina que ele comprou tem 3 anos, o terreno valorizou. E ele veio pagando, o saldo devedor veio diminuindo. Essa diferença do valor de hoje, valorizado, e a quitação, isso aqui serve como entrada. É como se ele tivesse juntado dinheiro. Porque a Caixa Econômica vai pegar o terreno pelo valor que vale hoje. Só que ela vai pagar só o valor de quitação. Então, esse saldo aqui, essa diferença, esses direitos, eu chamo de ágio, eles servem para bater na entrada do nosso cliente. Então, esse é um produto que se vende sozinho. O nosso cliente, ele pode escolher cada detalhe de material de acabamento. Lógico que nós, como construtores, nós vamos fazer um bom memorial descritivo para o nosso cliente, né, para a gente se cercar e deixar definido que no valor que nós combinamos, os materiais são aqueles que estão no memorial descritivo. Mas isso dá poder para o nosso cliente que, caso ele queira e caso ele tenha condições para fazer isso, ele pode pagar um aditivo para poder trocar aquele material, haja vista que ainda não foi construído. Enquanto que ele compra uma casa pronta, se ele não gostou do porcelanato, ele tem que demolir, tirar todo o porcelanato para colocar outro. Olha o prejuízo. Ele pode personalizar o projeto. Às vezes uma casa pronta ele não agradou porque a suíte fica na frente. E ele trabalha de noite, ou ele trabalha muito, né? E os filhos já são maiores, quando chega, acaba ligando a luz, né? Fazendo barulho e prejudicando o sono da pessoa. E se eu fosse projetar essa casa, a minha suíte ficava lá no fundo. Poxa, ele pode projetar a casa dele, desde que seja dentro do tamanho que vai ser aprovado pela Caixa Econômica e que seja possível construir. Nada da pessoa viajar na maionese, querer fazer aí achando que construção é barato. Estão vendo que esse produto se vende sozinho?
desde que a gente conheça sobre esse produto. E agora eu quero fazer uma enquete aqui com vocês. Vou fazer uma pergunta, tá? Quero que vocês respondam a enquete que a gente vai colocar. Já está no gatilho, Fernando? A gente vai colocar uma enquete aqui para vocês agora e eu quero saber em qual nível que vocês estão hoje. Eu quero saber se vocês já começaram se vocês já fizeram algum financiamento de aquisição de terreno e construção para cliente de vocês, ou se não, se vocês ainda não fizeram, mas estão em busca de fazer o primeiro de vocês. A gente vai colocar a enquete aqui para vocês e eu quero que vocês respondam e daqui a pouco eu trago o resultado para vocês. Vamos lá. Vamos trazer um panorama aqui das oportunidades. Mesmo que você responda para mim na enquete que você ainda está no zero, que você ainda não começou nada. Pessoal que está no Instagram, se quiser continuar aqui no Instagram, beleza, tá? Hoje não é tão visual aqui no YouTube, não. Mas se quiser vir aqui para o YouTube, o canal é Construtor Fora de Série, tá bom? Então vamos lá. Vamos trazer aqui um panorama geral para vocês sobre as oportunidades, mesmo que você ainda esteja começando do zero. A primeira oportunidade é aquela que eu comecei. Lá em 2009, né, eu formei no final de 2008 em Uberlândia. E aí eu voltei para Itumbiara, recém-casado, recém-formado, sem dinheiro algum e com um diploma debaixo do braço, mas experiência em construção de casa zero. Até porque os meus estágios foram em outras áreas que não foram de construções de casa. Mas na minha cidade, como era uma cidade muito pequena, não tinha engenheiro lá é construtor. Engenheiro lá faz casa. Lá engenheiro não faz prédio. Lá engenheiro, porque prédio tem pouco na minha cidade. Não sei na cidade de você, mas na minha tem poucos. Lá engenheiro não faz ponte. Lá engenheiro faz é casa. Lá engenheiro faz é projeto. Lá engenheiro assina para os construtores. Essa é a realidade. Temos muitos, né, que não fazem isso, que zelam pela sua profissão, mas a maioria precisa pagar o boleto no final do mês. E eu precisava pagar o boleto no final do mês e comecei também assinando para construtor. E aí eu tive que começar a entender e achar uma oportunidade para que eu não ficasse preso sendo escravo, entregando dinheiro na mão para construtor ganhar muito e eu ficar lá sendo mal remunerado como eu era. E aí eu descobri, então, financiamento de aquisição de terreno e construção, por acaso, uma gerente da Caixa que me falou sobre ele, e eu, poxa, visionário, ainda que era novinho, 23 anos, visionário, poxa, vou começar a captar clientes e focar principalmente os meus esforços naqueles clientes que estão pagando terreno para um loteamento que liberou aqui agora. Lá em Itumbiara tinha acabado de liberar o Alto do Trindade, o loteamento Alto Trindade, 500 e tantas unidades. Pessoal comprando, achando que eles iam conseguir construir e não conseguia, porque, poxa, a pessoa não consegue juntar muito dinheiro, né? E aí eu chegava com a oportunidade de financiar a quitação do terreno e financiar a construção. Peguei outros financiamentos também na cidade de pessoas que tinham terreno quitado, de outras pessoas que sabiam de um terreno, queriam comprar um terreno de algum particular. E só como eu não tinha experiência com construção ainda, porque o diploma não me trouxe experiência, experiência vem do campo de batalha. Então eu comecei a ofertar um serviço que eu não construía, que eu não entregava a casa nas chaves, até eu adquirir experiência vendo outros profissionais fazerem, os construtores fazerem. Então eu comecei não construindo. E essa é a minha principal dica dessa live aqui de hoje. Muitos de vocês que não têm experiência com construção ainda, mesmo que sejam engenheiros, gente. Olha, eu falo, a minha faculdade de engenharia, eu fiz uma boa faculdade, estudei demais, era período integral, mas ela não me preparou para ser um construtor. Quem prepara é a prática. O meu estágio foi em outra área. Então, se você também está no mesmo cenário que o pastor, não tem experiência com obra, começa aqui com gestão do processo. E o que faz a gestão do processo? Você cuida de tudo. Você é como se fosse o advogado, como se você fosse o contador do seu cliente. Quem tem empresa, confia tudo no contador. Chegou uma notificação, manda para o contador. Chegou isso, manda para o contador. Chegou aquilo, manda para o contador. O contador cuida de tudo. Nós somos os contadores do nosso cliente quando a gente faz uma gestão do processo. Ele não mexe com nada, ele confia na gente em tudo. E a gente garante para ele uma coisa que é a principal, que é viabilidade econômica. E o que é uma viabilidade econômica? É a gente calcular tudinho. Tudo que vai gastar, fechar com o valor que a pessoa tem disponível, seja de financiamento, seja de recursos próprios. Isso é o principal. E é isso que a maioria das pessoas não fazem.
e infelizmente os clientes nem sabem que isso deveria ser feito. E aí eles pleiteiam um financiamento de um imóvel, de uma construção, traz uma planta lá que eles elaboraram da cabeça deles, traz lá para o arquiteto lá, já está com o projeto pronto. E o valor que eles vão conseguir levantar no banco e o recurso que eles têm não é suficiente, na maioria das vezes, para terminar aquela casa. E ainda acontece de algumas vezes cair num engenheiro avaliador displicente, que ainda aprova, ou num corretinho, que aprova, mas que, olha, a sua entrada é 100 e tantos mil, é 200 e tantos mil. E a pessoa, não precisa ter esse dinheiro, não. Vai dar, eu vou conseguir fazer milagre aqui e a casa eu consigo terminar, mas eu quero a casa toda pronta. E aí a pessoa se ferra. E isso não tem nada a ver com o correspondente. O correspondente não cuida disso. O correspondente pega a documentação, alimenta o sistema, manda para a engenharia e vida que segue. Esse é o serviço dele. Não é falar assim, amigo, deixa eu te dar um conselho. Esse terreno aqui está um pouquinho caro pelo valor de imóvel que você está pleiteando, hein? É perigoso a engenharia da Caixa não aprovar porque não vai dar viabilidade, porque vai dar uma casa muito pequena. Ou então, não é serviço do correspondente ele pegar e falar assim, o correspondente é um braço direito da Caixa, tá? É o prestador de serviços da Caixa Econômica. Então, ele não é serviço dele ele chegar lá e falar assim, amigo, você está pleiteando aqui 180 mil de construção, cara, você pôs 150 metros quadrados de construção, você não vai dar conta de fazer com esse dinheiro aqui, tá? Tá muito perigoso, tá impossível. Isso aqui é só um milagre mesmo para você conseguir fazer. E milagre na construção não acontece. Tijolo tem que pagar, areia tem que pagar, mão de obra tem que pagar. Então, nós cuidamos de tudo. E a gente chega e calcula, olha, vamos fazer aqui a simulação. Desde a simulação. Vou fazer aqui a simulação para você. Você ganha quanto? Eu ganho 7 mil reais, eu e a esposa. É olerite? É olerite. Ou então é imposto de renda? É imposto de renda. Ou então não, é informal? O que for. Vamos fazer a simulação aqui, pelos 7 mil reais, o que a gente vai conseguir para você? A gente consegue enquadrar você, caso você não tenha casa ainda, a gente consegue enquadrar você no Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Tá bom. A prestaçãozinha vai dar de 2 mil reais, tá bom para você? Cara, tá bom, beleza. Desses 350 mil, que é o teto do Minha Casa Minha Vida para sua renda, a gente vai destinar aqui, na região, tem terrenos de 120 mil, certo? Terreno de 120 mil é aqui no bairro tal, no bairro aqui, no bairro lá, no bairro cá. Para mim serve, pode ser. É terreno inteiro, tá? Terreno inteiro. Dos outros 230 mil reais, nós vamos jogar e vamos calcular aqui, de acordo com as regrinhas da Caixa Econômica, que ela usa como referência o CUB, custo unitário básico, que é feito pelo Sinduscom, para calcular o valor do metro quadrado. Mas nós podemos acrescentar ainda o valor do muro, nós podemos acrescentar um BDI para o seu engenheiro para pagar os projetos e o acompanhamento técnico da obra dele. Até pagar a construtora também um percentual para a construtora, se precisar. Então, dos 230 mil aqui, a gente vai conseguir fazer uma casa, vamos imaginar, aí de 80 metros quadrados. Não, mas está pequeno. Eu queria de 150. Olha, 150, além de não enquadrar no Minha Casa Minha Vida, você ainda vai precisar colocar muito mais dinheiro. Você tem toda essa grana? Não, não tenho. O que eu tenho aqui é o máximo, que é os 20%. É o mínimo que a Caixa exige, que é os 20% de entrada. Então, vamos fazer o seguinte, olha, nosso serviço de gestão do processo também é ser conselheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um projetinho aqui de 120, 130 metros quadrados, já deixando a suíte, já deixando a varanda gourmet, já deixando a garagem. Mas, por enquanto, a gente não faz esses cômodos, a gente concentra em fazer a sala, a cozinha, o banheiro, fazer 2 quartos, fazer a lavanderia. E a gente faz agora, por enquanto, 80 metros quadrados. E depois, você já vai ter garantido o financiamento, você já vai ter garantido a sua casa. E conforme você for prosperando, você vai aumentando a sua casa, você vai ampliando ela. Porque agora eu fiz os cálculos entre o valor que você tem e o valor que a Caixa Econômica vai liberar e o FGTS que você tem, dá 350 mil. E esses 350 mil vai gastar 120 para o lote, então vai ficar 230. A gente precisa pagar projeto, precisa pagar documentação. Estou ordenando aqui toda a documentação aqui, isso, é tanto, isso, aquilo, tanto, aquilo, tanto, aquilo, tanto, aquilo, tanto, juro de obra, registro, INSS, taxa da Caixa, tá tudo aqui, nós vamos gastar isso aqui, e aí vai sobrar 200 mil reais para a construção, que só dá para fazer os 80 metros quadrados. Mas você vai começar e vai terminar. Tá vendo que é um trabalho de inteligência? Tá vendo que não é um trabalho de despachante, como muita gente erroneamente pensa? A gestão do processo é serviço de despachante. Serviço de despachante é barato, a gente não consegue vender. Serviço de despachante é barato, a gente não consegue vender. Mas tá vendo que esse serviço é de inteligência?
para a gente chegar no tamanho correto da casa, no bairro ideal, que vai ser aprovado e que o dinheiro vai ser possível para o meu cliente construir, começar a terminar, e o sonho ser sonho, e o sonho não virar pesadelo? Pastor, isso não acontece, não. Sabia que a cada 4 financiamentos de aquisição de terreno e construção, 3 têm algum tipo de atraso? E 2 são atrasos crônicos, que a Caixa Econômica entende que às vezes nem vai conseguir terminar, que ela vai ter que levar a leilão? Então, acontece muito. Se você que está me assistindo é cliente final, pessoa que quer fazer para si mesma, contrate alguém para cuidar para você. Porque senão corre muitos riscos de você tomar um grande prejuízo. E muitas vezes é porque você não tem experiência e você acha que construção de casa você consegue fazer o dobro do tamanho do que é a realidade. E é uma forma, a melhor forma para começar. Eu comecei com gestão do processo. A hora que eu já tinha feito várias, que eu já tinha muitas pessoas construindo para os meus clientes, eu não cuidando de obra, eu comecei a conhecer construtores, eu comecei a conhecer casas de material de construção, eu comecei a conhecer prestadores de serviços, eu comecei a conhecer pessoas que locavam equipamentos, eu comecei a conhecer pessoas, casas de material que vendia a prazo, outras que era à vista, mas era mais barato, outras que tinham preço barato, mas era demorado para entregar, outras que tinham preço barato e era rápido para entregar. Então eu me inseri no mercado. E eu fui ganhando experiência conforme eu fui trabalhando com a gestão do processo. E aí eu migrei para uma outra oportunidade que me proporcionava um maior ganho, que era entregar a casa nas chaves. Mas antes de falar para você sobre entregar a casa nas chaves na administração, eu quero trazer aqui para vocês quanto que vocês podem ganhar na gestão do processo, que vocês viram que não é um serviço de despachante. Pelo contrário, é o serviço mais fundamental, talvez mais fundamental que às vezes até o próprio pedreiro e o próprio servente que vai construir a casa. A gestão do processo, ela pelo serviço intelectual que nós vamos prestar, viabilizar para que o nosso cliente consiga ter o sonho dele realizado e que o sonho não vire pesadelo por erro de cálculo. Eu sugiro para os meus alunos no método Pastore cobrar entre 4% a 6% do valor da construção. Então, nesse imóvel que nós falamos de 350 mil, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, se for mais caro no SBPE, seria mais ainda. Se é 120 para o lote, 230 para a construção, se eu cobrar aqui uma média de 5%, 230 vezes 5%, 11.500. R$11.500. Sou responsável de alguma coisa? Fiz projetos? Sou o responsável técnico da obra? Não. Eu vou trazer alguém do meu time. Pastor, eu não tenho time. Você vai trazer alguém que você vai contratar como freelance, mas que é uma pessoa que vai ser uma pessoa que aos poucos ela vai virando sua pessoa de confiança, seu engenheiro, seu arquiteto de confiança. E esse profissional vai ser remunerado também. Você vai cobrar mais o serviço dele. Então, se é 11.500, vamos imaginar que ele cobre mais 4.500, vai cobrar 15 mil do cliente. Mas já está incluso os projetos e a responsabilidade técnica. Gente, tô tendo zelo aqui com valor de engenheiro, de arquiteto, não, tá? Só chutei, tá? Porque tem gente que fica inflamado, fica dodóizinho, né? Não tô colocando preço em serviço aqui, não. Se for 50 mil, que você acha que um engenheiro vai cobrar para fazer um projeto e o acompanhamento técnico da obra, né? Que tem gente que tem essas loucuras da cabeça, né? Então aí você cobra 61.500. Mas não é isso não, tá, gente? Os valores são mais próximos do que eu trouxe do exemplo primeiro. Então, é importante que nós tenhamos esse profissional conosco para que, se eu falar para o cliente, olha, agora você tem que arrumar um engenheiro e ele tem que fazer lá de 80 metros quadrados um banheiro, tá? E traz o projeto aqui para eu analisar. Se eu falar assim para o meu cliente, ele vai começar a pensar assim, para que eu preciso desse fulano aqui? Vai começar a te ver como despachante. Porque você não está cuidando de tudo mais mesmo. E ainda vai dar oportunidade para o engenheiro ou para o arquiteto que está prestando serviço lá para ele, pelos 4.500, 5.000, 2.500, 1.500, sei lá. Ainda falar assim, quem está cuidando para você do financiamento? Ah, é fulano. Quanto que ele está te cobrando? Cobrou 11.500. Aí o cara olha assim, poxa, eu estou ganhando 4.500. Na minha cabeça, eu estou fazendo muito mais coisas do que ele. Não é? Porque o nosso trabalho é intelectual. Mas
Estou fazendo muito mais coisa do que ele. Não! Chuta ele lá e faz tudo aqui comigo aqui. Tá vendo que você corre o risco se você deixa o cliente solto para procurar um profissional? Então, eu sempre oriento os meus alunos do método Pastore a eles, mesmo que eles não sejam engenheiros ou arquitetos, eles terem no time de prestadores de serviço freelance para eles. Porque aí tudo fica sob o seu controle, tudo fica sob o seu domínio. Fazendo a gestão do processo, qual o tempo de dedicação que vocês têm que ter? Gente, não precisa ter muito tempo. Nas horas vagas dá para a gente fazer. Nas horas vagas eu uso para falar com alguma pessoa que pode ser um potencial cliente, atender um potencial cliente, mandar, se eu precisar de alguma coisa durante o dia, eu posso mandar um mototáxi, posso mandar um despachante, né? De fato, para pegar alguma coisa no cartório, pegar alguma coisa no correspondente, levar alguma coisa na Caixa Econômica. Então, eu não preciso ter tanto tempo, desde que eu não tenha tanta também demanda. A partir do momento que eu olho e falo assim, cara, a rentabilidade que eu estou tendo fazendo gestão do processo para os meus clientes está equiparada ou maior do que a da minha atividade principal de hoje, a minha atividade principal pode deixar de ser a atividade principal e eu posso focar na gestão do processo. Mas enquanto isso, você não precisa ter muito tempo e dá para conciliar com o seu serviço. Aí você passa-se alguns tempos, você está ali junto, pastor, eu não sou engenheiro, mas por que você não pode aproveitar, mesmo que não esteja na sua capacidade técnica e nem no seu serviço, por que você não pode aproveitar que você já tem ali a liberdade com o cliente e você participar ativamente da construção? Não comprando, não executando, não dando ordens, mas você especulando, você olhando, curiando, né? Na minha região fala muito de curiar, né? Curioso, né? De ficar indo na obra. Por que não? E aí você vai se ambientando, vai absorvendo aquele conhecimento, vai aprendendo ali na prática, vai vendo, vai pegando o conteúdo, vai descobrindo casa de material de construção, fornecedor, prestador de serviço, pedreiro bom, rapaz, pedreiro aqui é bom, e aí aquele mestre de obra ali é bacana. Ó, já está começando a ter um diálogo. Às vezes o mestre de obra já começa a falar para você assim, ó, você pegar alguma obra aí, lembra da gente, viu? Ô, lembro sim. E assim você vai se imergindo nesse ramo de construção também, e vai ganhando confiança e principalmente know-how para você migrar e entrar numa área que dá um pouco mais de dinheiro. Dá um pouco mais de trabalho também. Não um pouco mais, bem mais trabalho também. Mas a gente consegue ter uma remuneração maior, que é a gente entregar a casa nas chaves. E eu vou abordar aqui sobre a administração. Não vou abordar a empreitada global, porque a empreitada global ela requer uma experiência prévia da pessoa já ter conhecimento com construção, ter conhecimento com precificação de obras, porque se ela não sabe precificar a obra numa empreitada global, ela pode até perder dinheiro. Agora, aqui na administração, não. A administração, a gente é remunerado por um percentual em cima do custo da construção. Eu falo para os meus alunos, a gente só prever um valor e a gente já joga um valor fixo ali. Né? Então, a gente usa um percentual na nossa cabeça, mas para o nosso cliente a gente já passa um preço fechado. Né? Para a gente não ficar preso ali em percentual, ficar, o cliente está desconfiando, porque ele acha que eu ganho, quanto mais a obra dele ficar mais cara, mais eu estou ganhando. Então, eu gosto de já colocar um percentual na minha cabeça e precificar num valor fixo. Por exemplo, uma obra de 200 mil, se eu vou cobrar ali 20%, então eu sei que é 40. Então eu já falo para o meu cliente que é 40 mil reais e ali eu faço o parcelamento para ele. Ao invés de ficar falando, é 20%, tudo que você gastar aí é 20%. Aí o cara quer comprar um piso mais caro. Vou comprar esse piso aqui não, porque o cara lá vai ganhar 20%. Então, para não ter esses desconfortos, né? A gente não precisa ficar preso no que todo mundo faz, no que todo mundo ensina, que é percentual sobre o custo de construção. Gente, a gente tem que pensar na visão de mercado, na visão que o nosso cliente se sente desconfortável com essa situação. Então, eu prefiro já calculo previamente baseado no percentual, mas eu passo para ele um preço fixo. E aí, gente, eu não tenho a preocupação, né, de tomar prejuízo. De uma obra, por exemplo, os materiais aumentar, a mão de obra aumentar, e eu tomar prejuízo, porque eu vou ser remunerado como um prestador de serviço, como todo mundo ali na obra é. E não como um empreiteiro, que se acontecer alguma coisa e tiver um aumento dos materiais daí, eu chegar a ter um prejuízo. Embora nós tenhamos contrato, inclusive dentro do método Pastore, para quem é aluno e para quem se tornar aluno um dia do método Pastore, dentro dos nossos contratos de empreitada global, tem uma cláusula prevendo aí reajuste, né? Reajuste de forma legal, de forma que a justiça aceita. Mas a administração, ela se torna uma
uma forma de construir mais tranquila, mais segura, principalmente para aqueles que ainda não têm hábito de construir, que às vezes está começando, ou para aqueles que têm hábito também e que vão pegar obras mais caras, obras maiores. A administração pode ser uma boa alternativa. Quantos por cento, pastor? De 16 a 22%, já contemplando aqui a gestão, tá? Ah, pastor, aqui na minha região, aqui, se cobrar mais do que 12% da administração, eu concordo que 12%, às vezes alguma região não vai aceitar mais do que 12%. Só que eu estou colocando aqui, não é a gestão, não estou colocando aqui a administração, estou colocando a gestão do processo, viabilizar o financiamento, entregar o dinheiro na mão do cliente, que ele não tem todo o dinheiro, né? E não tem todo o dinheiro, fazer para ele todo o financiamento, aprovar, garantir que vai dar certo e também construir, entregar a casa nas chaves na administração. Se uma construção aqui, por exemplo, de 400 mil reais, se eu cobrar 20%, eu vou ganhar 80 mil reais. Casa de 400 metros quadrados vai ser uns 150 metros quadrados. 150 metros quadrados para construir dá o quê? Uns 6, 7 meses? Divide aí 80 por 7 meses. Dá 11.333? Alguma coisa assim? Tá uma boa remuneração? Imagina fazer duas ao mesmo tempo? 22 mil? É coisa difícil? Não. Quanto tempo que eu preciso de dedicação? Mínima, meio período. Quando eu vou construir, eu preciso no mínimo de meio período. Eu vou entregar nas chaves, eu preciso ter no mínimo meio período, que eu tenho que fazer cotação, eu tenho que estar na obra todo dia, eu tenho que verificar a evolução do serviço dos pedreiros, porque senão eles vão só comer o dinheiro, senão só vai ter desperdício, pode ter roubo, então eu tenho que estar na obra. Então, se eu for construir, se eu for executar como executor, eu tenho que ter no mínimo meio período, e isso ali segurando no máximo as 2 obras. Passou de 2 obras, eu preciso já ter o período integral. Passou de 2 obras, eu já preciso ter o período integral. E também a remuneração já vai ser suficiente para poder compensar fazer isso. A nossa terceira oportunidade, gente, pode escrever aí as perguntas de vocês que a gente vai responder daqui a pouco, tá? Vou responder algumas perguntas aqui de vocês. Terceira oportunidade, nós fazermos para investidores. Nós podemos ser os investidores? Podemos. Mas aqui eu vou focar em concentrar em fazer para investidores. E investidor não quer morar. Investidor quer vender. E na venda, ele quer ter a maior lucratividade possível no menor espaço de tempo. O que é a vantagem aqui? Que o investidor não quer saber qual é o piso. O investidor não vai ficar, tem como você colocar mais uma tomada aqui? O investidor não vai falar assim, tem como você colocar mais esse bônus aqui para mim, esse brinde aqui? O que acontece? Para quem constrói sabe que isso é natural e para a gente isso já nem faz mais tanta diferença, que nós já sabemos que isso faz parte do jogo. Muitas vezes a gente já até precifica isso antes, já deixa até dentro do preço essa taxinha aí dos presentes que os clientes pedem para a gente na construção. O investidor não quer isso, o investidor só quer que a gente entregue a maior lucratividade, o maior retorno no menor espaço de tempo. Essa é a diferença entre a gente fazer para um cliente final que vai morar com fazer para uma pessoa que só quer ter a lucratividade. E eu posso fazer o processo para ele, só que eu entendo que só fazer a gestão do processo para o meu investidor não seja interessante para ele e nem para a gente. Porque ele vai falar assim, então você vai cuidar só do financiamento? E quem vai construir para mim? Não, quem vai construir já é outra pessoa. Então, eu entendo que se você não tem condições de construir, seja por inexperiência, seja por falta de tempo, você arrume alguém para construir, traga alguém para dentro da parceria contigo para entregar a casa nas chaves para esses investidores. Porque senão não fica um produto que vai ser atraente. O investidor ele não quer ter preocupação, ele só quer pagar. Ele quer entrar com o dinheiro dele. Ele tem grana, está lá na XP Investimentos. Tira da XP Investimentos e vai colocar ali com você. Porque ali no investimento do mercado imobiliário ele sabe que é o mais seguro, que é o mais tradicional, que é o mais antigo e é o mais rentável. Muito mais rentável do que deixar o dinheiro aplicado na XP.
E ainda ele é inteligente para entender que esse é um jogo de alto nível. Que ele tem ali um dinheiro, mas aquele dinheiro que ele tem de recursos próprios não é suficiente para ele comprar todo o terreno e fazer toda a casa sozinho. E ele vai tomar um financiamento. Então, ele vai ganhar dinheiro pegando crédito no banco. Olha só, isso aqui é estratégia de agricultores, né, do pessoal do agro. E isso aqui é estratégia das principais empresas, que é trabalhar com o dinheiro do banco. E as pessoas físicas, elas não têm esse hábito. Ficam no medo danado de pegar dinheiro no banco. Investidor não, investidor é inteligente. Ele sabe aonde ele está apostando. E ele sabe que se o produto for bom, se a localização que você escolher for uma localização boa, se a fachada for uma fachada bonita, que encanta, se a casa tiver ali elementos construtivos que se destacam em relação aos outros construtores que não têm tanta inteligência, que só trabalha com o braço, né? Só acha que construir para vender é obra, e não, construir para vender é encantamento. E ele sabe que se ele fosse investir o dinheiro na XP Investimentos, ele só conseguiria colocar o dinheiro do bolso dele. Ele não consegue colocar um dinheiro de um financiamento. Então esse produto se torna melhor ainda, mas a gente precisa construir para ele. A gente precisa construir para ele. O foco sempre vai estar na venda. Nunca na construção. Preciso construir bem feito? Lógico. Até para não dar pós-obra, para não ter que ficar fazendo assistência técnica. Mas o grande segredo está na rentabilidade. Quanto vai voltar para ele de lucro sobre o capital que ele aportou, do recurso próprio que ele aportou. E muitas vezes, o que ele coloca num espaço de tempo de 12 a 18 meses, dependendo do tamanho do imóvel, volta o mesmo tanto ou mais. Volta o dinheiro que ele aplicou, é lógico, e de lucro nas contas que a gente tem feito, né? O mesmo valor ou mais como lucro. E você trazendo um projeto legal, bem pensado, e eu venho falando aqui desde o começo que esse negócio é de inteligência, tá? De inteligência, tem construção envolvida sim, mas o negócio que dá dinheiro é inteligência. Você, além de você ganhar a sua administração, que eu vou colocar aqui 15% sobre o valor da construção, você ainda pode pedir uma taxa de performance. Você ainda pode pedir uma taxa de performance. Olha, eu vou ganhar os 15% aqui, a construção é 300 mil, então vou ganhar 45 mil. Como são 6 meses, então vai dar 7 mil e pouquinho por mês. Estou sendo remunerado pelo serviço braçal que eu estou fazendo. Serviço de esforço. Mas pelo meu serviço intelectual, de ter trazido uma boa oportunidade para vocês, de uma localização excelente de terreno para a gente adquirir, de um bom projeto, de uma ótima fachada, de um projeto tecnológico, que a gente vai construir usando elementos, usando materiais que são diferenciados em relação dos concorrentes. A minha expectativa de venda aqui é de 900 mil reais. E a lucratividade de vocês vão pôr 200 e vai voltar 200. Vai voltar os 200 de volta e de lucro mais 200 mil reais. Só que nós vamos fazer o seguinte, em 18 meses, um exemplo, ou 12 meses. Só que nós vamos fazer o seguinte, essa é a minha expectativa mínima. Se a gente vender por mais do que esses 900 mil, nesse espaço de tempo que a gente determinou, ou seja, se eu tiver um sucesso maior do que esse que já é suficiente para vocês, eu quero 30% do que passar. Ah, vendeu por 1 milhão, então eu quero mais 30 mil. Passou, né? 100 mil da diferença ali, quero mais 30 mil. Pastor, eu posso ser sócio também? Pode ser sócio. Aí, se você é sócio, você vai receber um percentual sobre o lucro, independente se teve uma performance maior do que aquela prometida. Então, surgem inúmeras oportunidades para a gente ganhar dinheiro quando a gente fala em construir para vender usando os recursos da Caixa e de investidores. Olha o tanto de oportunidade que surge. Pastor, e qual o tempo? Olha, horas vagas se a gente não for construir. Agora, se a gente for entregar a casa nas chaves, eu te falo que esse mosquitinho vai te picar, você vai gostar tanto, que você vai largar o seu emprego e vai mexer só com construção de casa para investidores, só com casa de construção para investidores e para clientes morar e fazer gestão do processo. Essas são as 3 principais oportunidades que eu queria compartilhar aqui com vocês.
Vou falar aqui da lucratividade, trazer um exemplozinho de lucratividade. Mas antes eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui no YouTube e para vocês que estão me assistindo aqui no Instagram. Os 36 que estão me assistindo aqui no Instagram, gente, digita evento. Digita evento aqui nos comentários aqui. Escreve evento, do jeitinho que está marcado aí. E a automação do Instagram vai te enviar o link para você se inscrever para a nossa imersão terreno e construção usando os recursos da Caixa. Quem está no YouTube, vocês vão ver no link no comentário. Nos comentários tem um link fixado aí, que é da nossa imersão. A nossa imersão vai acontecer nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro. Ela é ao vivo, ela é online e é 100% gratuita. Então, você que quer aprender como que trabalha com construções financiadas, você quer ter um conteúdo mais denso para você ter autoridade para conversar com as pessoas e passar autoridade para elas, passar conhecimento, elas olharem nos seus olhos e ver que você não é uma pessoa amadora, um principiante, uma pessoa que nem sabe do que está falando. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter bagagem. E eu vou entregar 8 horas de conhecimento dos meus 14 anos de experiência, aonde eu fiz em Itumbiara mais de 600 financiamentos de aquisição de terreno e construção, aonde eu mentoro nos últimos 4 anos mais de 2.770 alunos do Método Pastore. Eu vou passar essa bagagem para vocês terem confiança, conhecimento para vocês oferecerem tanto para pessoas que querem morar, quanto para pessoas que querem investir e ganhar dinheiro. Mas precisa se inscrever. Para quem está no YouTube, o link está aqui nos comentários. Quem for assistir replay, está aqui na descrição do vídeo. E para quem está no Instagram, o link está aqui. Você vai escrever, vai digitar evento aqui nos comentários e eu vou te mandar na inteligência artificial para você poder participar da nossa imersão. Quanto que você pode ganhar em 12 meses? Vamos lá. Em 12 meses, pensando só em construções pequenas. E eu tinha prometido, mandei lá no grupo de WhatsApp convidando vocês, tinha prometido 5, né? Então, vamos imaginar que 2 vocês vão fazer gestão do processo. 24 mil, 12 mil em cada uma. 12 mil reais em cada uma. Estou colocando aí 4%. Eu joguei lá na régua, que eu falei de gestão de processo de 4% a 6%, mais o projeto e acompanhamento técnico de obra. Eu joguei lá na régua de 4%. 4% de 300 mil dá 12 mil vezes 2, gestão do processo. Num ano, 24 mil. 2, você vai construir, você vai fazer a gestão mais a administração. Então, eu coloquei aqui 20%. 20% da gestão mais administração. Talvez se você for pegar só a administração, como construtor, né? Só como trabalho braçal, sem o trabalho intelectual de viabilizar o financiamento para o cliente, talvez você não consiga 20%. Mas somando os dois, você se torna a pessoa que é única, que não tem outra pessoa que faz aí na sociedade que mexe com financiamento. Aí você cobra 20%, tá? De 300 mil dá 60 mil, vezes 2 construções num ano, uma a cada 6 meses. Você nem sair do serviço, 120 mil. E uma delas você faz para venda. Uma delas, que pode ser na sua renda, pode ser na renda de investidores, você ganhando na construção, você ganhando também com a taxa de performance, coloquei aqui 80 mil. Somando tudo isso aqui, 24 mais 120 mais 80 dividindo por 12 dá mais que 18 mil reais de renda líquida, de lucro líquido por mês. É um bom negócio, gente? Eu pergunto para vocês, é um bom negócio? Agora imagina que você fazendo isso aqui tempo integral, que talvez você não tenha condição de fazer como tempo integral agora. Mas imagina você iniciar, startar isso aqui no meio período, nas horas vagas, na sua limitação, mas saindo da procrastinação, saindo das desculpinhas, você começando, daqui a pouco você tem uma grande construtora. Tinha falado que eu ia entregar o KINAI aqui da construtora, né? Construtora, o KINAI é 4120-400. É o KINAI da construtora, 4120-400. O KINAI para fazer só assessoria, fazer só a gestão do processo, esse KINAI de gestão de processo, você nem precisa ter no Simples Nacional, pode ser MEI, microempreendedor individual. O KINAI é 8219/999. 8219/999. Depois você assiste de novo aqui essa partezinha aqui e anota os KINAIs.